Em meio às páginas de orgulho e preconceito, Jane Austen nos convida a entrar em um universo onde o amor, a vaidade e os julgamentos sociais se entrelaçam em cada olhar, cada palavra e cada silêncio. Publicado em 1813, este clássico atravessa gerações sem perder sua força, justamente porque fala sobre algo que todos nós vivemos, o peso das aparências e o desafio de enxergar além delas. A obra nos transporta para a Inglaterra do século XIX, onde conhecemos a família Bennet e suas 5 filhas. A mãe, ansiosa por bons casamentos, e o pai, irônico e observador, representam 2 polos desse jogo social, enquanto as filhas se tornam peças fundamentais em uma narrativa que mistura romance, crítica social e inteligência. Nesse cenário surge Elizabeth Bennet, uma jovem de espírito livre, e Mr. Darcy, um homem orgulhoso cuja postura fria esconde mais do que aparenta. Mas Orgulho e Preconceito não é apenas um romance de época. É um espelho das nossas próprias relações, mostrando como o orgulho pode nos afastar e como o preconceito pode nos cegar. Austen escreve com ironia refinada e inteligência cortante, revelando verdades humanas que permanecem atuais até hoje. Agora, se este vídeo já despertou a sua curiosidade, não deixe essa reflexão parar por aqui. Curte, se inscreve no canal e compartilha com alguém que, assim como você, também gosta de encontrar novos sentidos nos grandes clássicos. A história começa com uma frase que se tornou inesquecível. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Com essa ironia, Jane Austen nos coloca dentro do coração da família Bennet, onde a senhora Bennet vive obcecada pela ideia de casar bem suas 5 filhas. É nesse contexto que chega a notícia. O jovem e rico Sr. Bingley alugou a propriedade de Netherfield Park. A casa logo se transforma em centro das expectativas da Sra. Bennet, que sonha em apresentar suas filhas e conquistar um casamento vantajoso. O Sr. Bennet, com sua ironia habitual, observa a ansiedade da esposa, enquanto Elizabeth, a segunda filha, se mostra mais crítica e perspicaz diante de toda essa pressa social. Quando finalmente ocorre o primeiro baile, a família Bennet é apresentada ao Sr. Bingley e a seu amigo, o enigmático Sr. Darcy. Bingley, simpático e acolhedor, se mostra encantado por Jane, a filha mais velha dos Bennet, enquanto Darcy causa uma impressão oposta, distante, orgulhoso e até mesmo rude. Elizabeth logo sente a frieza dele e, ofendida por seus comentários, alimenta uma antipatia imediata. Assim, já nos primeiros encontros, Austen semeia os 2 polos que guiarão a trama, a leveza e a gentileza de Bingley, contrastando com o orgulho de Darcy, e a inteligência viva de Elizabeth, que se recusa a aceitar passivamente os julgamentos e expectativas da sociedade. Após o primeiro baile, as conversas entre vizinhos se tornam intensas. Todos comentam o charme de Bingley e a gentileza que ele demonstra, especialmente com Jane Bennet. O interesse dele pela jovem é notado rapidamente, despertando as esperanças da Sra. Bennet, que já imagina o futuro casamento. Jane, por sua vez, demonstra um afeto discreto, mas genuíno, revelando sua doçura e sua delicadeza em cada gesto. Enquanto isso, Elizabeth observa com um olhar crítico tanto o entusiasmo da mãe quanto a forma como Darcy é julgado pela comunidade. Ele se mantém distante, não faz esforço algum para ser agradável e conquista uma fama de arrogante. A antipatia inicial de Elizabeth cresce quando ela mesma escuta Darcy dizendo que ela não seria suficientemente bonita para tentá-lo. A ferida no orgulho dela cria a primeira barreira que Austen quer que o leitor perceba: as aparências moldando os sentimentos. Entre as irmãs Bennet e suas amigas,
surgem diálogos afiados que mostram como as convenções sociais ditam comportamentos. Elizabeth, diferente das demais, sempre reage com inteligência e ironia, destacando-se por não se submeter cegamente a essas regras. Nesse jogo de olhares e comentários, a semente da atração e do conflito já está plantada. Enquanto Jane e Bingley parecem caminhar para um romance ideal, Elizabeth e Darcy se colocam em lados opostos, sem imaginar como suas histórias vão se entrelaçar. O destino começa a aproximar ainda mais Jane e Bingley. Após um convite para visitar Netherfield, Jane é surpreendida por uma chuva forte que a deixa doente, obrigando-a a permanecer na casa do amigo rico. A senhora Bennet, calculista, chega a se alegrar com a situação, enxergando no imprevisto uma chance de consolidar o vínculo entre sua filha e Bingley. Preocupada, Elizabeth decide ir visitar Jane a pé, enfrentando lama e estradas longas. Quando chega à mansão, causa espanto. Seus sapatos sujos e a roupa marcada pela caminhada são vistos como falta de refinamento pela irmã de Bingley, Caroline, que não perde a oportunidade de zombar de sua postura simples. Darcy, no entanto, observa Elizabeth com outros olhos. Ainda que tente disfarçar, começa a reconhecer nela uma inteligência viva e uma força de caráter que o intriga. Os dias em Netherfield se tornam um palco de contrastes. Jane e Bingley, cada vez mais próximos em conversas ternas. Caroline tentando diminuir Elizabeth com comentários ácidos. E Darcy, silenciosamente, lutando contra a atração inesperada que sente por alguém que não se encaixa em seus padrões de orgulho e status. Elizabeth, por sua vez, mantém firmeza e espírito afiado, deixando claro que não se intimida. Austen já nos mostra aqui que, por trás das convenções sociais e dos julgamentos apressados, há encontros que desafiam expectativas, encontros que podem transformar tanto corações quanto destinos. Com Jane ainda em recuperação, Elizabeth permanece em Netherfield, e a convivência entre ela e Darcy começa a ganhar nuances inesperadas. Ele observa sua firmeza, seu olhar sagaz e sua coragem de se manter autêntica, mesmo em meio às críticas veladas de Caroline Bingley. Essa resistência de Elizabeth o desarma, e aos poucos, Darcy começa a se interessar por ela, ainda que lute contra esse sentimento, preso ao peso do orgulho e das diferenças sociais. Enquanto isso, as conversas na mansão revelam o contraste entre Jane e Elizabeth. A primeira, doce e serena, que prefere sempre ver o melhor nas pessoas. A segunda, espirituosa e crítica, que não aceita injustiças ou falsas aparências. Caroline, incomodada com a atenção que Darcy dedica à visitante, tenta constantemente diminuir Elizabeth, mas cada tentativa só a torna mais forte diante do olhar dele. Bingley, por outro lado, não esconde seu carinho por Jane, tratando-a com cuidado e demonstrando uma simpatia que conquista até os mais céticos. Esse paralelo entre o romance leve de Bingley e Jane e a tensão silenciosa entre Darcy e Elizabeth é o que torna esses encontros em Netherfield tão marcantes. Austen constrói aqui um jogo de contrastes. Enquanto um amor floresce com naturalidade, outro nasce em meio a feridas de orgulho e julgamentos apressados, prenunciando os conflitos que moverão toda a trama. De volta à casa dos Bennet, a rotina é interrompida pela chegada de um novo personagem, o Sr. Collins, primo da família e herdeiro da propriedade de Longbourn. Ele é apresentado como um jovem clérigo bajulador, que vive tentando agradar Lady Catherine de Bourgh, sua protetora. Collins logo se mostra vaidoso e inconveniente, encantando-se de imediato com Elizabeth, escolhendo-a como alvo de sua proposta de casamento. Não por amor, mas por conveniência. Ao mesmo tempo, entra em cena o oficial George Wickham, cujo charme e simpatia contrastam radicalmente com a postura reservada de Darcy.
Wickham rapidamente conquista a confiança de Elizabeth com suas maneiras gentis e sua aparência agradável. Durante uma conversa, ele revela a ela um passado de injustiças. Conta que Darcy o privou de uma herança que lhe havia sido prometida. A versão de Wickham reforça em Elizabeth a má impressão que ela já nutria de Darcy. Enquanto Collins representa o lado cômico e desajeitado das convenções sociais, Wickham surge como a figura que alimenta o preconceito de Elizabeth contra Darcy. Austen mostra aqui como a narrativa é moldada pelas primeiras impressões e como o julgamento apressado pode se tornar uma armadilha. Entre herdeiros inconvenientes e oficiais encantadores, as tensões aumentam, e as escolhas de Elizabeth começam a ganhar um peso ainda maior para o futuro. O clima na casa dos Bennet se intensifica quando o Sr. Collins decide, de maneira quase mecânica, pedir Elizabeth em casamento. Para ele, trata-se de uma escolha lógica, unir-se a uma das filhas da família cujo patrimônio herdará. Mas Elizabeth, fiel ao seu espírito independente, rejeita sem hesitar. A Sra. Bennet, desesperada com a recusa da filha, entra em conflito direto com o Sr. Bennet, que apoia Elizabeth e a defende, mostrando que a felicidade não pode ser sacrificada em nome da conveniência. Pouco tempo depois, surge uma notícia que causa comoção. Charlotte Lucas, melhor amiga de Elizabeth, aceita casar-se com o próprio Collins. A decisão, que parece tão fria e calculada, surpreende a todos. Charlotte, prática e consciente das dificuldades de uma vida sem garantias financeiras, opta por um casamento que lhe ofereça estabilidade, ainda que sem amor. Enquanto isso, o círculo social da região continua em efervescência. Bingley e Jane estão cada vez mais próximos, mas Elizabeth passa a enxergar com mais clareza as diferenças de caráter ao redor. A leveza ingênua de Jane, a praticidade de Charlotte e, acima de tudo, a arrogância constante de Darcy. O preconceito de Elizabeth contra ele já está firmemente enraizado, e a revelação de Wickham só reforça sua convicção. Austen coloca nesse momento a protagonista diante de escolhas que expõem as pressões sociais e o peso do julgamento. O amor e o orgulho começam a se chocar em caminhos diferentes. Após o casamento de Charlotte com Collins, Elizabeth visita sua amiga e percebe com clareza como um casamento baseado apenas em conveniência pode ser vazio de afeto e liberdade. A convivência com Collins e Charlotte expõe não só a frieza do matrimônio sem amor, mas também as pressões sociais que muitas mulheres enfrentam, reforçando a crítica de Austen às normas da época. Enquanto isso, a imagem de Darcy permanece como um enigma para Elizabeth. Cada gesto dele, mesmo que distante ou reservado, é interpretado à luz de seu preconceito. O charme de Wickham só fortalece a antipatia dela contra Darcy, e Austen usa essa tensão para mostrar como as primeiras impressões podem cegar e moldar julgamentos de forma equivocada. Paralelamente, Jane enfrenta a dor de ver Bingley afastar-se. Influenciado por conselhos e pela opinião de Darcy sobre a suposta inadequação da família Bennet, ele se distancia de Jane, deixando um rastro de frustração e ansiedade. Elizabeth testemunha essas injustiças sociais e percebe como o orgulho e a interferência alheia podem influenciar os destinos. Austen constrói aqui uma narrativa rica em contrastes: casamentos convenientes versus sentimentos genuínos, orgulho versus humildade, preconceito versus percepção verdadeira. O capítulo mostra que, por trás de aparências e convenções, surgem dilemas que testam o caráter e a sensibilidade das pessoas, preparando o terreno para as revelações e transformações que virão. Aos olhos de Elizabeth, nada parecia mais surpreendente do que a carta que Darcy lhe entregou.
Ao abrir o envelope, ela sente uma mistura de curiosidade e apreensão. Cada linha escrita revela uma verdade inesperada. Wickham, que ela imaginava ser um jovem injustiçado e simpático, havia tentado enganar Darcy, buscando ganhos pessoais e financeiros. A ingenuidade inicial de Elizabeth é substituída por choque e incredulidade. Darcy também explica suas razões para interferir no relacionamento de Jane e Bingley. Suas ações, que pareciam arrogantes e manipuladoras, eram fundamentadas em preocupações que ele considerava legítimas, dadas as diferenças sociais e a imprudência de alguns membros da família Bennet. Elizabeth sente um turbilhão de emoções, vergonha pelo julgamento apressado, dúvidas sobre sua própria percepção e uma admiração crescente pela sinceridade de Darcy. Neste momento, Austen aproveita para aprofundar o contexto social da Inglaterra do século XIX. A protagonista percebe que a sociedade em que vive valoriza fortemente status, fortuna e conexões familiares, e que essas normas podem cegar até as pessoas mais inteligentes. A carta não é apenas uma revelação sobre Darcy, mas um convite à reflexão. Até que ponto estamos condicionados a julgar pelos padrões sociais? Elizabeth entende que compreender o outro exige paciência, empatia e coragem para enfrentar nossos próprios preconceitos. A leitura da carta se torna um ponto de virada emocional. Elizabeth reconhece suas falhas de julgamento e Darcy, ainda que à distância, demonstra vulnerabilidade e integridade. O capítulo, assim, ganha profundidade psicológica e social, mostrando que o verdadeiro entendimento entre pessoas vai muito além das primeiras impressões. De volta ao lar dos Bennet, Elizabeth sente que nada será como antes. O impacto da carta ainda reverbera e ela começa a observar cada gesto de Darcy sob uma nova luz. Austen aproveita para nos apresentar mais detalhes sobre as expectativas sociais da época, o papel das mulheres, as limitações impostas pela classe social e a pressão para casar bem, mesmo às custas da própria felicidade. Elizabeth reflete sobre como seu próprio orgulho e preconceito moldaram suas percepções. Ela se dá conta de que muitas vezes confundiu frieza com dignidade e distanciamento com desdém. A protagonista compreende que entender alguém requer tempo e atenção, e que a empatia é essencial para enxergar além das aparências. Enquanto isso, Darcy também passa por uma transformação. Ele reconhece que seu orgulho o impediu de agir de maneira mais aberta e humana e que sentimentos verdadeiros exigem coragem para superar barreiras sociais e emocionais. Austen mostra que o crescimento pessoal é um processo de aprendizado mútuo e que tanto Elizabeth quanto Darcy precisam ajustar suas percepções e comportamentos para que a relação seja possível. O capítulo também reforça o contraste entre amor genuíno e conveniência social. Jane e Bingley representam a leveza do sentimento verdadeiro, ainda que ameaçado por interferências externas. Elizabeth e Darcy aprendem que a compreensão e o respeito mútuo são fundamentais para transformar orgulho e preconceito em afeto real. O reencontro entre Darcy e Elizabeth marca o ponto culminante da narrativa, carregado de expectativa e emoção. Desta vez, não há mal-entendidos ou julgamentos apressados. Ambos chegam ao encontro com maturidade e autoconhecimento. Darcy, agora consciente de seu orgulho, aproxima-se de Elizabeth com humildade e sinceridade. Elizabeth, por sua vez, percebe os esforços dele e reconhece sua própria evolução, deixando que a compreensão e o respeito guiem seus sentimentos. Enquanto isso, Jane e Bingley finalmente consolidam seu romance. A volta dele dissolve a distância causada por interferências externas, reforçando a mensagem de Austen de que o verdadeiro amor é resiliente,
mas também sensível às influências sociais. O contraste entre os dois casais evidencia diferentes formas de enfrentar desafios. Jane e Bingley, com uma leveza natural, Elizabeth e Darcy, com um crescimento pessoal e superação de orgulho e preconceito. Austen aproveita este capítulo para reforçar reflexões sobre a sociedade da época. O casamento ainda é uma instituição carregada de expectativas e convenções, mas pode se transformar em uma experiência positiva quando há respeito, empatia e compreensão. Cada gesto, cada diálogo e cada olhar entre os personagens agora transmite profundidade, mostrando como o amadurecimento pessoal é fundamental para relações autênticas. O capítulo fecha o arco emocional. Orgulho, preconceito e primeiras impressões são finalmente superados. Elizabeth e Darcy encontram-se não apenas como amantes, mas como indivíduos transformados, capazes de enxergar além das aparências e valorizar o caráter e a essência um do outro. Austen deixa claro que amor verdadeiro é resultado de crescimento, reflexão e coragem de se abrir ao outro, tornando este final tão atemporal quanto inspirador. Orgulho e Preconceito vai muito além de um romance clássico. É uma análise profunda sobre comportamento humano, julgamentos precipitados e o crescimento pessoal que surge quando temos coragem de nos confrontar. Austen nos mostra que o orgulho pode cegar, que o preconceito distorce percepções e que apenas a empatia e a reflexão permitem compreender verdadeiramente os outros. A história de Elizabeth e Darcy evidencia como o amadurecimento emocional é essencial para relações autênticas. Ambos aprendem que o amor não se constrói apenas sobre atração ou conveniência social, mas sobre respeito, paciência e disposição para superar julgamentos e limitações próprias. Da mesma forma, Jane e Bingley mostram que sentimentos genuínos, mesmo leves, precisam ser cultivados com cuidado e atenção diante de influências externas. O romance também nos dá uma janela para a sociedade inglesa do século XIX, revelando as pressões sobre as mulheres, as expectativas sociais sobre casamento e status, e como essas normas moldavam decisões e percepções. Ao mesmo tempo, as experiências de Elizabeth nos ensinam que é possível questionar essas regras, valorizar o caráter sobre aparências e buscar relacionamentos fundamentados em autenticidade e compreensão. E agora queremos saber de você. Qual foi a primeira impressão que você já teve de alguém e que acabou sendo totalmente equivocada? Conta pra gente nos comentários. Vamos adorar ler sua experiência. Caso você queira se aprofundar na obra, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Agora, se este vídeo tocou algo em você, curte e compartilha com alguém que, como você, também gosta de reflexões profundas. Se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!